Bom dia, primeiro ano! Conosco de novo! Vamos lá! Nós vamos resolver umas 3 ou 4 questões de problemas de função do segundo grau, de preferência Enem. Função segundo grau. Muito bem. Olha só, a primeira questão que eu quero resolver com vocês é do Enem. Eu não vou escrever o enunciado, mas eu vou colocar aqui quando que aconteceu, e aí você pode conseguir o enunciado na internet. Mas eu vou tirar as informações necessárias para a gente poder resolver os problemas. A primeira questão que a gente vai resolver diz assim: a parte interior de uma taça foi gerada pela rotação de uma parábola em torno de um eixo Z, conforme mostra a figura. Tá aqui, pessoal, a figura. Não vou desenhar, nem vou me atrever a desenhar, mas tá aqui a figura. Se você olhar, nós temos uma parábola. Essa parábola está encostando nesse ponto no eixo Y, ela está encostando neste ponto no eixo X. E a gente sabe que aonde ela encosta no eixo X é exatamente as raízes da função, ou zeros da função. E se você olhar, ela está encostando apenas em um ponto. Isso está me dizendo, pelo menos assim de primeira mão, que o delta aqui deu zero, porque eu tenho apenas uma raiz real, ou duas raízes iguais. A segunda coisa, em consequência, a gente está vendo aqui que apesar do momento que eu tenho que delta é igual a zero, que eu tenho apenas um ponto no eixo X, nesse momento também, este ponto também vai ser o vértice da minha parábola. E como ela está virada com a concavidade para cima, este vértice vai ser ponto mínimo. Não li enunciado, não fiz nada, só olhando o que a gente tem aqui no desenho. Então, apenas um ponto no eixo X, delta igual a zero, ou seja, apenas uma raiz real ou duas iguais. Virada com concavidade para cima, teremos ponto de mínimo. E como eu tenho apenas um ponto no eixo X, este ponto também é exatamente o vértice da minha parábola, ou seja, o ponto mínimo. Mas vamos ver o que o enunciado percebeu? Fixou o desenho? Vou tirar o desenho agora. Vamos ver agora o que diz então o enunciado. Ele falou que a parte interior dessa taça foi gerada pela rotação de uma parábola em torno de um eixo Z, conforme mostra a figura. Aí ele começa: a função real que expressa a parábola no plano cartesiano da figura é dada pela lei. Tá aqui a lei, pessoal. F de x é igual a 3 meios de x ao quadrado menos 6x mais c. Essa é a função. Isso aqui para nós é de grande importância. Onde c é a medida da altura do líquido. C é a medida da altura do líquido. Aqui, ó, C é a altura do líquido. Daqui a pouco eu mostro de novo a parábola para vocês. Do líquido contido na taça, em centímetros. Sabe-se que o ponto V para nós é o vértice. Sabe-se que o ponto V na figura representa o vértice da parábola, localizado no eixo X. Nessas condições, a altura do líquido contido na taça é em centímetros. Está aqui, pessoal. O ponto C é a altura do líquido. Não precisa nem dizer que nós já estamos vendo isso. E a gente sabe que realmente neste ponto C aqui é exatamente aonde corta o eixo Y. É o valor de C, que é o valor também de C da função. E este V é o vértice, tanto o vértice quanto a raiz da função, quando as raízes. Mas então ele está pedindo, nessa condição, a altura do líquido. O que está procurando aqui é o meu termo C. Gente, preste muita atenção. A gente tem a função do segundo grau. A função do segundo grau foi dada 3 meios de x ao quadrado menos 6x mais 6. Está sendo perguntado isso aqui. Os coeficientes são A é igual a 3 meios, B
é igual a menos 6 e o C é igual a C mesmo, que é a altura do líquido. Então, nós vamos começar identificando as coordenadas do vértice da parábola. Nós vamos começar pelo vértice. Meu vértice, a gente sabe como que a gente pode calcular. O vértice, você tem x vértice e y vértice, ok? E nós vamos precisar calcular os dois. Gente, x vértice é menos b sobre 2a. X vértice vai ser menos 6 sobre 2 vezes 3 meios, 2a. Gente, 2 multiplicando 2 dividindo, cortamos. Menos com menos dá mais 6, dividido por 3, eu acabo de achar que x vértice é 2, ok? Preciso calcular o y vértice, só que o y vértice é menos delta sobre 4a. Calculando o delta aqui do ladinho, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Delta é igual a b ao quadrado, é menos 6, dá 36, menos 4 vezes a, que é 3 meios, vezes c, que é o próprio c. Legal, muito legal. Aí, olha onde que eu vou chegar. Delta é igual a 36. Gente, 4 multiplicando 2 dividindo, 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 3, 6, menos 6c. Este é o meu delta, meu discriminante. Legal. Aí, eu vou jogar na fórmula do y vértice. Meu y vértice é menos delta. Vai mudar o sinal. Eu tenho 36 menos 6c. Vou inverter. Então, vou ter menos 36 mais 6c sobre 4a. O meu a é 3 sobre 2. Então, eu tenho 4 vezes 3 meios. Gente, 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 3, 6. Olha só, pessoal. Y vértice é igual a menos 36 mais 6. Como eu disse para vocês, 4 dividido por 2 deu 2. 2 vezes 3, 6. Sobre 6, sobre 6. Perceba como que eu escrevi. Eu poderia ter escrito um 6 só, mas eu escrevi dessa forma para a gente poder simplificar. Então, nós temos que o Y vértice, 36 dividido por 6, opa, aqui é 6C, desculpa aí. 36 dividido por 6 dá menos 6. Mais 6 dividido por 6 dá 1C. Olha o que eu cheguei. Y vértice é menos 6C. Mas agora, pessoal, vamos comigo aqui rapidinho. O vértice está localizado no eixo X. Olha aqui, pessoal. O vértice, se você olhar, o vértice está localizado exatamente no eixo X. Nesse eixo X, eu acabo de achar que o X vértice é 2. Eu sei que aqui o ponto está no X, no 2. No Y, se ele está no eixo X, o Y é exatamente 0. Se eu sei que o Y vértice é 0, pelo local que ele está localizado, olha o que nós podemos fazer aqui, ó, pessoal. Podemos falar que menos... Deixa eu arrumar aqui. Podemos falar que menos 6C, que menos 6 mais C é igual a 0. Porque isso aqui é o Y vértice. Perceba, Y vértice é igual a menos 6 mais C. Como nós acabamos de ver no desenho, que o nosso Y vértice é 0, porque ele está exatamente no eixo X. Então, a gente afirma que menos 6 mais C é igual a 0. Acabamos de achar que C é igual a 6. Logo, a altura do líquido é exatamente 6 centímetros. A altura é 6 centímetros. Perceba, uma questão que você olhando, aparentemente, é trabalhosa, mas perceba, não teve dificuldade. O que precisamos ver? X vértice e Y vértice. Só que você tem que conhecer o todo, viu a parábola, viu que a parábola está exatamente no eixo X. Aí a gente consegue resolver. Posso virar minha folhinha aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, copiaram ou printaram, fui. Próxima questão. A próxima questão, ela diz assim, é uma questão
do Enem de 2011. Acho que eu não vou conseguir fazer na mesma folha, porque essa folha é fina e ela pegou todo lado. Então, vamos comigo nessa outra folha. Pessoal, a próxima questão é Enem 2011. E aí, ele diz assim, ó, comigo, sem respirar. A questão diz assim: o prefeito de uma cidade deseja construir uma rodovia para dar acesso a outro município. Para isso, foi aberta uma licitação na qual concorreram duas empresas. A primeira empresa cobrou R$100 mil por quilômetros construídos, acrescido de um valor fixo de R$350 mil, enquanto a segunda cobrou R$120 mil por quilômetro construídos, acrescido de um valor fixo de R$150 mil. As duas empresas apresentam o mesmo padrão de qualidade dos serviços prestados, mas apenas uma delas poderá ser contratada. Do ponto de vista econômico, qual equação possibilitaria encontrar a extensão da rodovia que tornaria indiferente para a prefeitura escolher qualquer uma das propostas apresentadas? Entenda aqui uma coisa, pessoal. Ele está dizendo assim, na realidade, de início aqui, nós temos uma função de primeiro grau, certo? Então, a nossa função de primeiro grau aqui, a gente pode resolver assim, ó. Preste atenção. De início, nós temos uma função de primeiro grau. E olha só, eu vou chamar de empresa A. A empresa A, como é uma função, eu vou escrever assim, ó. A empresa A, ela diz, que é a primeira da leitura, ela diz assim, cobrou 100 mil por quilômetros construídos. Opa! Então eu vou escrever dessa forma aqui, ó. F de X é igual a 100 mil mais 100 mil por quilômetros construídos. Vou chamar 100 mil de N ou 100 mil de X, sei lá, 100 mil X. Mais um valor fixo de 350 mil. Tá aqui, ó. Essa aqui é a empresa A. A empresa B, ela cobra, vou chamar de G de X. Ela cobra 120 mil por quilômetros construídos. 120 mil vezes X, porque a gente não sabe quantos quilômetros serão construídos, mais um valor fixo de 150 mil. Perceba, olhando assim é meio complicado se a gente não calcular, porque aqui é 100 mil por quilômetros, mas cobrou um fixo de 350. Aqui é 120 mil por quilômetro, mas cobrou apenas a metade do valor fixo. Então, qual é a melhor? Vamos ver o que está sendo perguntado no problema. Bom, tá aqui as duas funções. F de X é igual a 100 mil X mais 350 mil, empresa A. Empresa B, 120 mil X mais 150 mil, que é o valor fixo. O valor cobrado pelas duas empresas, olha o que ele diz assim, ó, o que ele está querendo. As duas empresas apresentam o mesmo padrão de qualidade do serviço prestado, mas apenas uma poderá ser contratada. Tudo bem. Então, aqui, tanto faz ser contratada uma como a outra, é a mesma coisa. Mas, olha o que ele pede. Do ponto de vista econômico, qual equação possibilitaria encontrar a extensão da rodovia que tornaria indiferente para a prefeitura escolher qualquer uma das propostas apresentadas? Gente, o que ele está perguntando? Ele está falando assim, pessoal, o negócio é o seguinte, ó. Pensando nas duas empresas, quantos quilômetros eu terei que construir para que tanto o valor da empresa A quanto o valor da empresa B vai ser o mesmo? É claro que aqui eu não posso dizer que qualquer situação vai ser o mesmo. Não é. Mas vai ter um momento que vai ser indiferente escolher essa ou essa. E ele quer, então, quantos quilômetros que tem que ser construído para que não vai fazer diferença em relação ao preço.
que eu tenho que fazer? Eu tenho que igualar. Eu tenho que igualar as duas empresas. Ou seja, eu vou dizer que 100 mil X mais 350 mil é exatamente igual a 120 mil X mais 150 mil. Ou seja, eu estou dizendo que o valor dessa empresa é o mesmo dessa. E aí eu vou descobrir qual é o valor de X. Ou seja, X para mim está representando quilômetros. E aí nós descobrimos qual é o valor da quilometragem, que não faz diferença escolher qualquer uma das empresas. Pessoal, eu tenho uma... Agora se transformou numa equação de primeiro grau. Como 120x está positivo aqui, eu vou trazer esse para cá com muita preguiça nessa hora. E o 150 a gente leva negativo para o outro lado. 350 mil menos 150 mil é igual a 120 mil x menos 100 mil x. Pessoal, 350 menos 250, menos 150, eu tenho 200. 120 menos 100, eu tenho 20 mil. 20 mil x. Eu tenho aqui 4 zeros. Eu tenho aqui 5, então 4 zeros cortamos, 4 zeros cortamos. O 2 está multiplicando, passa dividindo. 20 sobre 2 é igual a x. 10. Eu acabo de descobrir, pessoal, olha que interessante. Eu acabo de descobrir que são 10 quilômetros. Só que, descobri os 10 quilômetros extra. Só que ele não pede a quantidade, ele pede qual é a função, do ponto de vista econômico, qual a equação vai possibilitar. Na realidade, eu cheguei aqui, eu vim até aqui, ou seja, 10 quilômetros, não vai diferenciar a empresa. Qualquer uma das duas vai ter o mesmo preço. Mas ele quer a equação. A equação é exatamente essa que eu cheguei, inclusive dividida por 1000, porque eu tenho 3 zeros, 3 zeros, 3 zeros, 3 zeros. Então, eu posso cortar os zeros. Então, a equação é exatamente essa aqui, ó. 100x mais 350 é igual a 120x mais 150. Deu, mas eu não precisava calcular o valor de x? Não, eu calculei aqui, ó. Mas não precisava. O enunciado não pede. O enunciado pede apenas a equação. Se eu tivesse deixado assim, tá errado? Não! Só que nos meus extratores não tem essa. Perceba que a gente dividiu a equação inteira por 1000. Cortamos 3 zeros dela inteira. Então não fez diferença. Tá aqui a equação que se torna indiferente para a prefeitura escolher qualquer uma das propostas seguintes. Primeiro ano, copia esses dois problemas, são problemas de Enem. Veja só, não tem tantas dificuldades como às vezes a gente pensa que teria. Bom estudo, fiquem com Deus.